A gente vai avançar um pouquinho sobre esse assunto, apostas, Bolsa Família, vício, com o Fabiano Jantalha, que é especialista em direito de jogos. Fabiano, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente na Jovem Pan, conversando sobre esse assunto tão polêmico. É importante ressaltar que o eventual vício em apostas online atinge todas as camadas, desde os mais pobres até os mais ricos também, mas é claro que há uma preocupação maior com os mais vulneráveis, afinal de contas, qualquer real faz diferença no orçamento dessas pessoas. O senhor vê alguma possibilidade de limitar alguma espécie de utilização de dinheiro para aposta online, saber exatamente qual foi a origem desse dinheiro, se alguém está inscrito em algum cadastro, proibi-lo de jogar ou o Estado não tem como controlar isso? Fabiano? Bom, no final das contas, a dúvida técnica conversa com a grande dúvida jurídica. Até que ponto o Estado brasileiro pode estabelecer aquilo em que o brasileiro vai gastar ou não vai gastar o seu dinheiro? Né? E o Supremo Tribunal Federal tinha feito a análise da questão sob o prisma exclusivamente constitucional, mas realmente sempre houve a dúvida, inclusive sobre a principal forma de fazer isso, que era o compartilhamento do cadastro, se a LGPD permitia isso. Então, no final das contas, se a decisão do Supremo fosse cumprida como ela foi determinada, ela talvez atendesse a preceitos constitucionais, mas ela, de alguma maneira, poderia implicar uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E foi isso que foi muito bem colocado pela AGU. Eu achei a petição da AGU muito prudente, muito cuidadosa. E ela não trata só desse aspecto, não. Ele, inclusive, trata do que programas sociais deveriam ser colocados e também, porque a decisão fala em congêneres, né, Bolsa Família ou programas congêneres, e também se ela alcança os estados. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que as únicas soluções que nós teríamos, a única solução, que era o compartilhamento do cadastro, já foi dado como inviável por ofender a LGPD. Quanto ao resto, acho muito pouco provável que a gente tenha algum meio técnico de fazer isso, inclusive 2 ou 3 ministérios se posicionaram nesse sentido. Fabiano, ou seja, grandes desafios aí nesse assunto em relação aos sites de apostas. Esses sites, essas bets, elas conseguem também fazer um trabalho de conscientização com esses apostadores na questão do vício, de tentar gerenciar quem então participa ali, né, dos famosos joguinhos? Sim, ela consegue. Eu venho falando isso, inclusive já falei aqui na Jovem Pan, no outro programa que eu estive aqui recentemente. As pessoas estão subestimando a capacidade do mercado de fazer esse controle. Internacionalmente, a gente conhece, olha, para lá de mais de 90 países, já tem o que a gente chama de programa de jogo responsável. Uma das coisas que esse programa tem é o monitoramento da atividade do jogador para verificar se esse jogador ou jogadora, se ele está gastando muito tempo jogando, se ele gasta muitos valores, se ele tem um ritmo muito frequente de uso. Tem uma tecnologia amplamente disseminada para fazer isso. O governo fez a sua parte ao colocar, por exemplo, na portaria de jogo responsável, né, que regulamenta a lei, ele colocou mecanismos, ele atribui o dever às casas de aposta de monitorar esse comportamento. Então, eu acho que fez-se uma grande fumaça sobre isso, como se nem o governo, nem as bets tivessem essa possibilidade, que existe. E digo mais, a nossa lei e a regulamentação ainda vão atribuir às bets a responsabilidade por eventuais problemas que a gente tenha quando esses limites não forem bem colocados, né? Então, por exemplo, ela coloca um limite para endividamento e não monitora o jogador extrapola aquele limite inicialmente dado, o limite prudencial, e a pessoa continua a jogar e se endivida, há inclusive margem para a responsabilidade das casas de aposta. Então, sim, nós temos todos os elementos. Nós temos programa de jogo responsável para prevenção, nós temos dever de monitoramento presente na lei e na portaria, e nós temos, inclusive, a possibilidade de responsabilização civil. O que se quer mais? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque já falei aqui também, hoje a gente limita para uso de aposta, amanhã está limitando mais para isso ou para aquilo. Daqui a pouco o Estado está na nossa casa, com a nossa senha, dizendo o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. O que me parece verdadeiramente como se você, para curar a doença do boi, para matar o carrapato, você mata o boi. Então, essa que é a grande discussão, em termos mais coloquiais, claro, que a gente tem que travar. Mano, sua pergunta?
Doutor Fabiano, eu compartilho dessa preocupação com o estado geral do debate sobre esse tema, porque parece que nós estamos infantilizando o brasileiro e demandando uma espécie de estado de tutela permanente sobre os beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, no lugar de debatermos como aperfeiçoar os critérios de requisição do programa, a porta de entrada do programa e os mecanismos de ajuda para que as pessoas consigam construir a sua autonomia financeira. A minha pergunta é, diante desse cenário, na sua avaliação, tem algum ajuste legal que nós precisamos fazer no contexto de hoje, na regulamentação dos jogos, casas de aposta e demais práticas desse tipo, ou a questão é darmos tempo ao tempo para que esse mercado consiga amadurecer as suas práticas com a legislação já vigente hoje? Excelente pergunta. Eu falo isso, e eu sou professor de Direito Econômico há mais de 15 anos. E eu falo uma coisa interessante que para os meus alunos, que é a seguinte: no Brasil, sobretudo no campo econômico, vigora o que a gente chama de teoria do imbecil. Imbecil naquele sentido mais dicionalizado da palavra, a pessoa desprovida de meios de tomar decisões. Então, assim, toda a legislação é construída dentro da perspectiva de que o brasileiro ele pode votar, ele pode assinar um contrato, mas ele não pode tomar certas decisões. Eu acho que quando a gente coloca o Estado na frente da pessoa para tomar as decisões da vida dela, a gente invade a seara da liberdade. E quando você arromba a porta da liberdade, você nunca mais consegue reconstruir essa porta da mesma maneira. Eu sou um defensor da liberdade econômica, da liberdade individual, muito embora a gente saiba que ela precisa ter limites, mas esses limites são muito, muito, muito pequenos, só para evitar que não haja abusos ou não haja aproveitamento. Agora, focando na sua pergunta, sua observação também me parece muito feliz, porque todo mundo está tratando, até agora, nos últimos 6 meses, a discussão era exploração, bets ilegais, etc. Só que está todo mundo olhando para o mercado informal, para o mercado marginal, para as empresas que estavam operando irregularmente. Olhem para as empresas que estão pedindo autorização, olhem para a nossa legislação, leiam a lei, leiam as mais de 12 portarias que foram editadas. Nós temos, todos os elementos para que as coisas funcionem bem. Só que está todo mundo julgando a Secretaria de Prêmios e Apostas, julgando o governo, com base no que acontece no mercado marginal. Então, não adianta. Isso é um erro de premissa. Veja, eu não estou dizendo que a decisão está errada do Supremo, de forma alguma. Eu, assim como a AGU, concordo com as decisões, com as premissas da decisão de que é preciso tomar alguma medida. O que eu acho é que nós precisamos dar tempo ao tempo. Vamos deixar a Secretaria trabalhar, vamos deixar o Ministério com a sua atuação regulatória trabalhar, vamos deixar a lei produzir todos os seus impactos. Vejam bem, um detalhe. Quem colocou essa regra de transição de 6 meses foi o Senado Federal quando aprovou o texto. Quem colocou essa regra de transição foi o Poder Legislativo. Agora nós vamos ter que conviver com ela mais poucos dias. Mas em 1º de janeiro, tudo vai estar plenamente aplicável. Vamos dar tempo ao tempo. Eu tenho muita confiança de que a gente tem condições de fazer isso. Outros países fizeram, porque nós haveríamos de ser diferentes. Durso. Bom dia, doutor Fabiano. Acho que é inegável que a regulamentação das bets, dos cassinos virtuais, é uma lei importante para trazer, inclusive, segurança jurídica, etc. Agora, me incomoda profundamente verificar que 3 bilhões de reais de impostos que eram distribuídos pelo Bolsa Família em agosto de 2024 pararam no bolso das bets. O dinheiro que deveria ser para sustento social de uma família que tem renda mínima, por isso que ela faz jus ao Bolsa Família, está caindo no bolso de empresários que são bilionários donos de bets. Então, eu imagino que é um problema que, diante da questão levantada pela AGU da LGPD, bastaria o consentimento para quem faz jus ao Bolsa Família abrir a hipótese do controle dessa verba para recebê-la.
A pergunta que ele faz é o seguinte: como resolver esse problema? Porque uma coisa, como você bem colocou, o Estado não tem nada a ver com o nosso dinheiro. Gaste-se como quiser, inclusive em jogos. Agora, esse dinheiro não é deles, o dinheiro é de todo mundo, porque o Bolsa Família é um auxílio social pago pelo contribuinte, pelo imposto. Eles estão jogando com dinheiro de imposto. Isso, ao meu ver, não faz muito sentido, e eu queria saber se a gente tem como solucionar esse problema se não for por esse controle proposto pelo Supremo. Em primeiro lugar, eu me permita trazer um outro ponto de vista sobre duas premissas do seu raciocínio. O primeiro deles é que o dinheiro é de todos. Eu acho que na medida em que você transfere o dinheiro para uma pessoa, o dinheiro é dela e ela passa a ser o titular do recurso e ela decide o que ela faz com o dinheiro. Isso, inclusive, foi colocado como um dos argumentos na petição da AGU e ele diz, olha, a partir do momento em que esse dinheiro é transferido, eles são os titulares e eu não tenho como controlar, constitucionalmente falando, o que ele vai fazer com o dinheiro. A segunda premissa é a de que as pessoas depositaram 3 bilhões em aposta. Nós não temos nenhum dado confiável que mostre o exato valor que essas pessoas apostaram. O estudo do Banco Central, que foi estudo entre aspas, né, uma nota técnica de 5 páginas, sem base de dados, foi apresentada pelo Banco Central, eu inclusive já gravei um vídeo de mais de 30 minutos no meu canal do YouTube falando sobre isso. Nem mesmo o estudo do Banco Central consegue precisar ao certo, com mínima segurança, quanto é que foi gasto em apostas. A gente não sabe. E aí vem um terceiro ponto que eu acho que é importante a gente considerar, que é o seguinte: muito se fala, mas estão destinando para as bets. Fez-se alguma investigação, por exemplo, de quanto do Bolsa Família está sendo gasto em cachaça, em cerveja? Fez-se uso do Bolsa Família, fez-se discussão sobre quanto do Bolsa Família está sendo dedicada para outras atividades que algumas pessoas considerem como inadequada? Veja, eu acho que, para mim, liberdade é uma premissa indiscutível. Se eu começo a discutir o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, é porque aquela pessoa talvez não precise daquele dinheiro. Esse é o ponto. Então, em lugar de proibir a pessoa, talvez fosse muito mais produtivo colocar uma regra lá e dizer, olha, se eu descobrir que você está... Se esse fosse o raciocínio, né? Eu não concordo, mas enfim, se esse fosse o raciocínio, dizer, olha, se você gastar com isso ou aquilo, você perde o Bolsa Família. Aí eu acho que é muito mais importante colocar essa regra para a pessoa do que para o governo propriamente dito. Porque nós temos, inclusive, algumas coisas semelhantes. Por exemplo, no PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, aquele valor que a gente usa no ticket de alimentação, muita gente vai no mercado e usa, você não pode gastar com determinadas coisas. Ali foi uma regra que o governo colocou. Eu acho que vale mais a pena você trazer essa regra e colocar a responsabilidade na pessoa do que colocar todo um aparato governamental e dezenas ou talvez centenas de empresas para controlar o cidadão como se fosse babá dele, entendeu? Acho que esse que é o ponto. Mas para não deixar a sua pergunta exata sem resposta, qual é o outro meio de se controlar isso? Eu só vejo basicamente 2 meios. Ou você compartilha o cadastro, e aí você colocou que tem a possibilidade de consentimento, mas acho que pelo nível de conhecimento que as pessoas terão, muito poucos saberão, inclusive, como fazer isso no sistema ou terão vontade de fazer isso. Ou então você faz o controle operação a operação. E para essa segunda questão, realmente nós não temos uma solução tecnológica. E quem está dizendo isso não sou eu. É a AGU, são 2 ou 3 ministérios que opinaram aí. Quero agradecer ao Fabiano Jantalha, especialista em direito de jogos. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, um bom dia.